Sextou! Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje é sexta-feira, pessoal, finalmente, né? Mas hoje não é uma sexta-feira comum, hoje não vai ter armadilha na abertura, tá? Como não teve das outras 2 semanas passadas. Esse é o terceiro e último vídeo dos livros candidatos para a nossa próxima série no canal. Então eu já apresentei aqui o livro do Mikhail Tal, que é A Vida e os Jogos de Mikhail Tal, o livro do Garry Kasparov, que é o Teste do Tempo, e hoje eu vou apresentar o livro do Alexander Alekhine, Meus Melhores Jogos, tá? Que é um compilado de... O Alekhine já tinha lançado outros livros antes, né? Com os Meus Melhores Jogos, mas com datas específicas, de tal ano até tal ano. Esse aqui ele é um compilado, né? Ele não tem data, ele é um compilado mesmo. E eu vou deixar a capa aí na tela para vocês darem uma olhadinha também. A não ser que eu não encontre, né? Eu vou ter que escanear alguma coisa do tipo, mas enfim. Vou dar um jeito de colocar aí, tá bom? E esse é um compilado mesmo, tá? Bom, pessoal, para quem não conhece o Alexander Alekhine, né? Ele é um jogador assim, como é que eu vou te dizer? À frente do tempo, né? Os jogos dele eram maravilhosos, ele fazia combinações maravilhosas. Ele tanto jogava ali o xadrez tradicional como o hipermoderno. Nessa época, o xadrez hipermoderno estava em alta, né? Enfim, o que mais eu posso dizer dele? Campeão mundial, tirou o título da mão, né? Ele tirou a coroa foi passada de Capablanca para ele, então, poxa, ele tirou a coroa do Capablanca, não é pouca coisa, tá? E essa partida aqui, ela ocorreu em 1925, tá? No torneio internacional de Baden-Baden, na Alemanha. E ele joga contra Richard Hatch, é ele mesmo, né? Você deve conhecer a abertura Hatch, e ele mesmo que desenvolveu a abertura Hatch, né? O Richard Hatch, um dos pais do xadrez hipermoderno, né? Que é controlar o centro à distância, atacar pelas laterais. Então, o Richard Hatch foi um dos pais aí desse xadrez hipermoderno, tá? Bom, mas enfim, pessoal, vamos pro tabuleiro, né? Mas aproveita que você já tá aí, tá bom? Se não for inscrito do canal, já se inscreve, tá? Dá o joinha, não esquece de dar o joinha, muito importante. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora pro tabuleiro que eu já falei demais, né? Então bora lá. Bom, pessoal, aqui eu vou inverter, tá? A visão aqui, porque o Alekhine tá jogando de pretas e o Hatch tá jogando de brancas, tá? Dessa vez eu vou inverter, eu vou colocar a visão das pretas, porque vai ser bem interessante essa partida aqui, tá bom? Bom, Richard Hatch de brancas, ele abre com G3, tá? Para colocar o bispo em fianqueta, a ideia de controle à distância do centro. E5, cavalo F3, E4, atacando o cavalo. Cavalo D4, D5, fixando esse peão no centro. D3, atacando o peão. E toma D3, dama toma D3. Cavalo F6, bispo G5 em fianqueta agora. Bispo B4, cheque. Bispo D2, protegendo aqui, contra-atacando o bispo que está solto. Bispo toma D2, cheque. Cavalo toma D2. Então aqui o Hatch ele aproveitou para recapturar o bispo e já desenvolveu uma peça. Roque, então o Alekhine coloca o rei dele em segurança. C4, atacando esse peãozinho no centro pela lateral, né? Uma das ideias do Hatch. Cavalo A6, C toma D5, cavalo B4 atacando a dama, essa foi a ideia de manobrar o cavalo para B6, dama C4, então agora cai o peãozinho, cavalo de B toma D5, cavalo de 2 em B3, C6 fixando o cavalo, roque, então agora o Hatch também coloca o rei dele em segurança, torre E8, né, olha que nem aproveita que a coluna E está aberta, então posiciona aqui a torre, pelo menos faz uma pressãozinha aí no peão de E, né? Torre de F, D1, bispo G4, torre D2, então a torre sai da cravada do peão, dama C8, e esse lance aqui, pessoal, é uma malandragem do Alekhine, né? Alekhine e as malandragens dele, as combinações dele, né? Por que jogou a dama aqui para C8? Porque ele quer dar apoio para o bispo de Casas Claras, né, das pretas, para atacar o bispo de Casas Claras das brancas, tá? Esse bispo do Hatch aqui nessa longa diagonal é um monstro, né?
muito forte, parece um sniper, né? Então a ideia dele é tentar trocar esses bispos aqui, tá bom? Então seguindo, cavalo C5, bispo H3, querendo a troca, né? Querendo trocar os bispos. O hatch fala, não vou trocar. Então ele faz bispo F3. O Alekhine persegue o bispo com bispo G4, bispo G2 voltando, bispo H3, de novo propondo a troca, bispo F3, bispo G4, aí o hatch agora ficou cansado, né, da perseguição contra o bispo dele, ele faz bispo H1, pronto, guardei na gaveta, agora não tem mais perigo. Bom, agora que a Alekhine viu que não dá mais para trocar o bispo, ele vai para uma ideia diferente, ele solta aqui um H5, né, e ele vai tentar abrir linhas aqui para atacar o rei do hatch. Bom, o hatch segue tranquilamente aqui com B4, fixando o cavalo. Agora ele vai começar um ataque na ala da dama, né? A6, aqui já segurando o avanço do peão. Torre C1. H4, de novo, então o Alekhine continua com o avanço dele, expansão na ala do rei, querendo abrir linhas. A4, então o hatch continua com a mesma ideia, ele vai atacar na ala da dama. H toma G3, H toma G3, dama C7, e esse dama C7 aqui, mais pra frente a gente vai ver, tá pessoal? B5 agora, atacando na ala da dama, A toma B5, A toma B5, e nessa posição, pasmem pessoal, inclusive para exercício aqui, tá? Exercício bem legal, o Alekhine aqui, ele faz um lance que é uma verdadeira bomba no tabuleiro, tá? Você consegue imaginar que lance que o Alekhine fez? Se você falou, Felipe, sei lá, ele deve ter feito aqui um cavalo em B6 atacando a dama, que não é um lance ruim, tá? Jogável. Um torre de A D8, um torre de A C8 aqui para dar apoio para a dama, né? Lances jogáveis também, tá? Mas pasmem, pessoal, aqui o Alekhine vai pro bombástico aqui, torre E3, tá? Aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Tá entregando a torre aí? Não, pessoal. Por quê? Não dá para capturar essa torre aqui, tá? Então, primeiro vamos ver aqui a captura da torre. Se captura com torre, aquele lance de dama, malandramente botando uma pressão num peão de G, é justamente por causa disso. Ele ofereceu a torre para desviar o defensor aqui de G3 e iniciar um ataque, com dama toma G3, bispo G2 cobrindo, depois de cavalo toma E3 e um dama D5 aqui tentando postergar, viria cavalo toma D5 e o mate aqui com dama em G2 é imparável, tá? Então não dá para tomar aquela torre, tá? Malandragem aí do Alekhine, né? Tentando dar um golpe em cima do hatch, mas é claro, ele não caiu, né? Deixa eu voltar aqui na posição. Então legal, não dá para tomar a torre, né? E qual é a ideia desse lance de torre aí? É a mesma que a gente viu anteriormente, pessoal. O Alekhine, ele quer atacar aqui o ponto de G3 com um tempo, né? Com cheque. E se peão captura, ele recaptura de dama e vai tentar pro mate, né? Vai tentar dar mate. Ou seja, por exemplo, não foi jogado, tá? Mas se fizer aqui, sei lá, um B6 aqui, vamos atacar a dama. Não dá tempo, por quê? Vem torre aqui, toma em G3 cheque. F toma G3, né? Meio que forçado. Tem outros lances, mas obviamente, né? Viria dama toma G3 cheque. Bispo G2. Cavalo E3. Eu ia falar C6, né? Cavalo E3. E caímos na mesma temática de novo, tá? Aqui é mate do mesmo jeito. Mas o que dá pra fazer é postergar de novo com dama em D5, mas aí vem cavalo de F toma D5 e a gente cai na mesma linha de novo com dama aqui, toma em G2 mate, tá? Então essa aqui que é a malandragem do Alekhine. Aí eu te pergunto, você acha que o hatch caiu? Não, não caiu. Uma coisa que eu lembrei agora e é bem interessante sobre o hatch também que eu esqueci de comentar, o hatch foi quem quebrou a invencibilidade do Capablanca de 8 anos, tá? Você vê a força desse jogador aqui. Vamos voltar aqui na posição. O Capablanca estava 8 anos invicto, sem perder para ninguém. E é bem interessante essa história, porque quando ele abandona, né, o hatch ganha dele e ele abandona.
pessoal gritou no salão, ó, o Capablanca abandonou, e muita gente falou, não, é mentira, poxa, é mentira e tal. O pessoal custou acreditar, né, que ele tinha abandonado a partida, que ele tinha perdido. Bem legal essa história aí, a partida também é maravilhosa. Assim que der eu trago pro canal, tá? É bem legal essa partida também, mas enfim, continuando aqui, o Hatch ele viu que ele tinha que bloquear, né, o ataque dessa torre aqui no ponto de G3, então ele faz cavalo F3, bloqueando, tá bom? O Alekhine seguiu com C toma B5, atacando a dama, dama toma B5, cavalo C3, perdão, e aqui ele ataca a dama, é um lance muito bom e ameaça um duplo, né? Bom, o Hatch aqui ele vai para melhor continuação, né? Ele faz dama toma B7, dama toma B7, ele propôs a troca das damas, cavalo toma B7, e agora sim, cavalo toma E2, cheque, dando um duplo, rei H2, e eu te pergunto, você acha que o Alekhine tomou a torre? Ele foi pro lance mais forte ainda, pessoal. É incrível, né? Dois jogadores de muita qualidade e consistência. Ele foi pro lance cavalo E4, tá? E qual é a ideia? A ideia aqui é começar a entrar, tentar entrar em linhas de mate, né? Porque como você pode ver aqui, o cavalo já tirou 2 casas, o bispo tirou outra. Ele vem trazendo complicação na posição, né? Seguindo, torre C4, atacando o cavalo. Cavalo toma F2. Bispo G2, bispo E6 atacando a torre, torre de C, C2, cavalo G4 cheque, rei H3, cavalo E5 cheque, e é descoberto, tá? O bispo tá dando cheque, tá bom, pessoal? O cavalo estava atacado, sai com cheque descoberto, ganhando um tempo. Rei H2, torre toma F3, então aqui o Alekhine viu que não ia levar muito a lugar nenhum, então ele prefere já tomar aqui e abrir a posição. Torre toma E2, cavalo G4 cheque, rei H3, cavalo E3 cheque, né? Porque cheque descoberto de novo, e aqui vai ter que tirar o rei, né? E dá tempo de salvar a torre, e posteriormente se a torre cair depois ainda dá tempo de capturar uma, né? Seguindo, rei H2, cavalo toma C2, aí agora cai a torre do Alekhine, bispo toma F3, cavalo D4, e esse lance, pessoal, é maravilhoso, tá? Nota, aqui o Hatch abandonou, tá? O Hatch abandonou nesse lance, por quê? Olha a combinação, né? Até uma sequência de lances maravilhosos. O Alekhine conseguiu chegar no final, depois de muita complicação, numa posição muito vantajosa. Por quê? O que acontece? Se torre sai, né, em qualquer situação, vamos dizer que ela saia tomando bispo, que na teoria seria a melhor continuação, tá? O melhor aqui pro Hatch seria torre toma, aqui em E6, cavalo toma em E6 e, tá? Melhor aqui para as pretas, além do peão a mais, tem qualidade a mais, tá? Uma torre por um bispo. E se ele não fizer essa continuação com ele, por exemplo, tentar salvar o bispo, né? Ele fizer, sei lá, vamos colocar aqui um bispo H5. Cavalo toma aqui em E2, então cai a torre. E depois aqui de, por exemplo, bispo toma em E2 também, a gente cai no mesmo tema, qualidade a mais, uma torre por um cavalo. Então, independente, né, da escolha aqui do Hatch, ele vai com qualidade a menos e um peão a menos, tá? Ou seja, a posição vencedora aqui para o Alekhine, né? Palmas para aquele lance lá de torre E3, né? Aquele lance, pelo amor de Deus, né? Fazer um quadro com aquela posição e colocar na parede. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, tá? Olha a precisão do Hatch, 87.8, e olha a do Alekhine, 92.5, tá? Se a gente olhar no gráfico, pessoal, a gente vê que assim, houve imprecisões de ambos os lados, tá? O Alekhine fez uma imprecisão a mais do que o Hatch. Os dois cometeram cada um erro, mas foi uma gafe, né? Ou seja, um erro muito grave do Hatch que acabou dando muita vantagem para o Alekhine, e ele foi conseguindo levar essa vantagem até o final da partida e conseguiu arrematar ela, né? Que é justamente esse ponto aqui, tá? Indo pro finalzinho do meio jogo e começo do final.
que deu quase 2,5 pontos aqui de vantagem para o Alekhine. Então bora pro tabuleiro, que é esse lance aqui que eu quero ver com vocês, tá bom? Bom pessoal, a gente tá indo aqui pro 27º lance, tá? E, bom, aqui o Alekhine acabou de fazer o lance torre E3, né? O Hatch errou na hora de se defender. Qual foi o erro? Cavalo F3, tá? Aí você fala, pô Felipe, por que cavalo F3 é um erro? Pessoal, o problema é que aqui tem muita pressão nesse ponto, né? E o que ocorre? Cavalo F3 não é um bom lance porque tem uma maneira melhor de você se defender na posição aqui, tá? O cavalo deveria continuar aqui na casa de D4 porque ele seria uma defesa adicional aqui no ponto de F3, tá? Então voltando, o melhor aqui, tá, pro Hatch seria ter feito o lance bispo em F3, tá bom? Esse lance, querendo ou não, bota aqui uma pressão no bispo adversário, né? Sempre tem a ameaça dele ser capturado. E o que ocorre? Se por um acaso pretas tomam, mas bispo toma F3 aqui, tá tranquilo, porque a torre não entra mais com aquela ameaça de torre toma G3 com cheque, porque o próprio bispo tá bloqueando a posição, tá? Porque tudo gira em torno do ataque aqui no ponto de G3, tá bom? Então aqui acaba as pretas, né, atrapalhando seu próprio ataque. Voltando aqui, se não tomar, se fizer por exemplo torre toma aqui em F3, aí fica mal para as pretas, tá? Porque viria E toma F3 e agora o cavalo está defendendo o peão e o bispo está atacado, ele vai ter que voltar, tá? Então realmente também não dá. E também eu sei que vocês vão me perguntar, deixa eu voltar aqui, ó. Depois que o bispo toma, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar isso aqui. Felipe, dá para capturar o bispo depois com o peão? Dá, tá? E também é possível capturar, tá bom? De novo, a torre não pode tomar porque o cavalo está defendendo esse peão. Lembra daquilo que eu disse, que era importante manter o cavalo para defender o ponto de F3? Justamente por causa disso, tá? Porque se o cavalo não estivesse defendendo, torre ia tomar, depois ia tomar G3 aqui, né? Ia tomar primeiro em F3, depois G3 e aí iniciaria o ataque de novo, né? Teria que tomar medidas antes que isso acontecesse. Então dá para o peão tomar o bispo, tá? Tranquilo. E é como eu disse, não dá aqui para tomar esse peão e tentar tomar o outro, porque tomou o primeiro, cai a torre aqui com o cavalo, tá? Então esse cavalo tinha que ter ficado em D4, pessoal, tá bom? Era muito importante que ele ficasse aqui defendendo o ponto de F3, tá? Bom, mas enfim, claro, o lance do Alekhine foi bombástico, né? Foi uma surpresa ali e eu acho que desarmou o Hatch, né? Eu acho que ele ficou ali um pouco atônito, enfim. É difícil saber, né? Bom, pessoal, esse aqui é o terceiro e último livro candidato, tá? Que é o da Alekhine, meus melhores jogos. Votação, como a gente vai fazer? Como aqui o canal não tem muito inscrito, eu acho que é possível a gente fazer a votação mesmo por mensagem ali no Face, né? Pedir para vocês entrarem no Face lá depois, seguir a página e manda ali mensagem na página do canal, tá bom? Pedindo ali qual livro vocês vão querer, beleza? Bom, de resto, pessoal, eu agradeço pela audiência aí, por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Desejo a todos vocês bastante rating, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!